Bolsonaro foi o melhor presidente dos últimos 60 anos, sem sombra de dúvidas. Assumiu com o propósito reto de ser honesto e não permitir a corrupção em seu governo. Conseguiu. E levou o Brasil a ter certeza de que poderia ser uma das nações mais importantes e poderosas do mundo inteiro. Combateu o desemprego com sucesso, que nem tinha sido responsabilidade dele. Equilibrou as contas públicas, fez a economia crescer de verdade, com o PIB nacional ficando acima de muitos países ricos do planeta. Enfrentou pandemia e guerra e o país recebeu o respeito dos grandes investidores internacionais. As estatais deram lucro como nunca desde 1995 e o índice de homicídios violentos caiu impressionantemente, com cerca de 20 mil vidas sendo poupadas desde que o Estado permitiu ao cidadão se proteger por conta própria. Mas por que ele não foi reeleito? Essa foi a questão do comentário anterior. Bolsonaro é humilde, sim, mas se descuidou da retaguarda. E aqui eu peço a você que me compreenda, por ser uma análise estratégica da condução do processo por inteiro. Ele tinha muita responsabilidade para reconstruir o que estava estragado. E era muita coisa mesmo, mas jamais poderia ter perdido de vista aqueles que não o queriam no poder. Muitos acham que ele sabia o que estava acontecendo e que ficou de olho o tempo todo, mas não. Caso contrário, não teria sido traído. O presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia, por exemplo, tinha tudo para ser traído também. Um político praticamente recém-chegado na presidência e logo de cara pegou uma bucha com uma invasão russa de seu território. Os russos são muito bons em persuasão e poderiam ter colocado infiltrados que eliminariam facilmente o jovem presidente. Mas ao contrário do que esperavam, Zelensky continua resistindo e dentro da Ucrânia. Bolsonaro se cercou de alguns homens realmente muito bons, como o general Heleno, mas em caso de guerra física, como a que vemos no leste europeu, será que ele teria conseguido passar ileso, como o presidente Zelensky conseguiu? Muito provavelmente, pelo que aconteceu e pelo que vimos, a resposta é não. Mas isso faz dele um homem menor? Também não. Significa que aprendeu. Mesmo sendo experiente, a vida o ensinou mais uma lição importante. E estando fora, agora, ele se torna aquele mosquitinho chato das noites de verão, zoando no ouvido dos integrantes do governo empossado no dia 1º de janeiro. A situação agora me parece muito com os filmes da Marvel, ou seja, foram apenas os 15 primeiros minutos de uma película imensa que está apenas começando. O desenrolar da história verdadeiramente vai começar agora. A pressão começa a soar na tampa da panela. O ministro Barroso foi orientado a deixar o avião da Gol em Miami ao tentar embarcar de volta ao Brasil. Os passageiros gritaram palavras de ordem e os oficiais americanos teriam decidido que não era seguro para o ministro embarcar. Veja como foi. Sai do voo! Sai do voo! Sai do voo! Sai do O ministro Barroso teria dito depois, irritado, que o Brasil ficou doente e comete atos antidemocráticos. Ora, isso é apenas o início e os ministros começam a perder a paciência com a falta de liberdade própria. Até quando, eles perguntam, vai durar tudo isso para que possam voltar a viver uma vida normal? Não podem mais sair de casa sem seguranças com suas famílias e nem passear nos shoppings. A pergunta certa é, até quando eles ainda irão aguentar? A mesma pressão foi sentida por Lula ao visitar o velório de Pelé em Santos, no litoral paulista. O presidente precisou chegar com um forte esquema de segurança e também foi recebido com vaias. As lambanças do novo governo já começaram antes mesmo do sol nascer. Lula mal abriu os olhos e já enfrenta a primeira crise de desentendimento com a sua equipe de governo. Pediu que a isenção de impostos sobre os combustíveis permaneça por mais tempo, com medo das repercussões negativas que poderiam afetar a imagem de seu governo. Haddad, o ministro da Fazenda, disse que deveria acabar imediatamente com o benefício e Lula mostrou que quem manda no governo é ele e não Haddad. Mas como ficará agora a promessa que Lula fez com os governadores de estado de devolver os recursos que perderam com a isenção dos impostos? Já tem governador torcendo o nariz. Uai, seu app de vídeos curtos.